O tema dessa ministração, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite aqui, é ver e olhar. A diferença entre essas duas palavras tão simples, e que eu estava orando na semana passada, que parecem parecidas, mas têm suas diferenças. Fala assim, ver e olhar. Ah, obrigado, vocês me ajudaram. Tem 3 tópicos aqui que eu quero conversar, falar com vocês, como o pastor Paulo diz, né? Trocar experiências, né? Estou chegando nessa fase também, né? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é nós sabemos primeiro diferenciar o que é ver e o que é olhar. Esse é o primeiro objetivo que nós temos aqui nessa palavra. O segundo é quando nós devemos ver e quando nós devemos olhar. Deus falou comigo no meu coração também, eu quero que você entenda isso. E depois a diferença entre nós temos um olho bom e um olho mau. Amém? Então o primeiro ponto é diferenciar o ver e olhar. Depois quando nós devemos ver e quando nós devemos olhar. E depois como nós devemos fazer para, em vez de termos olhos maus, termos olhos bons. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com você é diferenciar o ver e olhar. O ver, quando você fala que vê alguma coisa, o ver tem uma coisa. Passou um carro na rua ali agora, eu vi. Pela característica do carro, como eu gosto de carro, eu vi que era um Gol. Acho que um Gol geração 5, o último, né? Era prata. Mas eu não vi se ele tem roda de liga leve, eu não vi se ele estava com isso filme ou não. Ele passou rápido. Então eu vi. Eu não me atentei aos detalhes, eu não prestei muita atenção. Eu sei que ele passou ali, eu vi um Gol passar, né? Quando nós falamos em olhar, o olhar ele é mais detalhista. Você olha uma coisa ali, você vê os detalhes, você observa bem, e algumas vezes aquilo que você olha, você até memoriza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já foi em um casamento aqui? Levanta a mão, né? Todo mundo, faz tempo que eu não vou, hein? Convida aí, irmão, faz tempo que eu não como aquele bolo gostoso, né? Aquele casamento cheio de coxinha, né? Ô, maravilha, né? Quem for casar, me convida, tá? Me convida aí que tá difícil nessa crise, como tá casando mais, né? Percebeu isso ou não? Não tem mais casamento não, né? Tá difícil o negócio, né? E quando você vai no casamento, geralmente você vai com a sua esposa, vai um namorado, uma namorada. O homem olha o casamento desde a cerimônia da igreja até o buffet, até a hora de ir embora de uma forma. A mulher, ela olha totalmente diferente. Se você for no casamento e alguém perguntar para você, o homem, como que a noiva estava vestida? Você vai falar, estava de branco. Grande novidade. Você vai saber disso. Como que era o vestido dela? Não sei, era longo, mas longo como? Né? Você não vai saber de detalhes, né? E os padrinhos, como estavam? Não tenho a mínima ideia. Preste atenção. Quantos padrinhos tinha de cada lado? O homem vai falar, não sei. Não tenho a mínima ideia. E o buffet, como estava, né? As festas, o que tinha lá? A decoração da igreja, do buffet? Olha, eu não sei lá, tinha umas flores lá, uns negócios lá, mas eu não tenho a mínima ideia, né? E a música, o que serviu? Olha, eu sei que eu comi bastante coxinha e tinha bolo. Não sei mais o que tinha. Quando você troca isso para a mulher, a coisa muda, né? Você para a mulher, como foi o casamento? Aí muda tudo. A mulher fala, olha, a noiva, ela estava com um vestido que era assim, tinha uns detalhes assim, o decote assim, ela tinha um véu, uma grinalda, né? Padrinhos tinham 6 em cada lado. Tinha um que era meio gordinho, tinha uma mulher que ela era mais velha que o moço, viu? O moço era bem mais novo. Sei não dava para saber se era homem ou mulher ou se ela era a mãe dele, né? E os salgados? Olha, os salgados eu não sei, entrou com um canapé, os salgados estava meio oleoso. Nossa, se apertava o óleo descia solto. O homem nem percebeu, olha, comeu o salgadinho, comeu o óleo, né? Empurrou com um refrigerante, nem entrou nesse detalhe. A mulher, olha, o refrigerante ou era Dolly ou convenção, não era Coca-Cola. O homem nem percebeu, estava gelado, ele, ó, venha, né? Foi pra dentro. A mulher, olha, no final, era um bem casado, mas o bem casado não estava bem enroladinho, aí não gostei da lembrancinha, o chinelo que a noiva deu, não gostei, não era de qualidade. Ela já tenta para todos os detalhes da festa e do que aconteceu. Isso já é uma característica que Deus nos fez assim, né? Então eu percebi o quê? Que quando a gente fala, olha, eu vi uma coisa, ou olhei, são coisas bem diferentes. Então, eu usei esses exemplos para nós podermos diferenciar o que é ver e o que é olhar. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, no versículo 28, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Mateus capítulo 5, versículo 28. Diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher
com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Meus queridos, o tema dessa noite não é adultério, não fica preocupado, não é adultério, não é isso não, mas eu peguei esse versículo porque eu prestei atenção naquilo que Jesus estava falando em relação a essa questão de adultério, né? Para os antigos ali na época, o adultério era conhecido como você ter um ato sexual, né, com outra mulher, e aquilo era considerado realmente como adultério. E Jesus, em forma de homem, mesmo sendo Deus, começou a andar lá com os discípulos, olhar os homens, ver os homens, o comportamento, e ele percebeu que muitos homens realmente não tinham esse adultério, o ato consumado, como nós chamamos, né? Eles não iam ali e tinham um ato sexual com outra mulher, mas eles tinham uma característica diferente. Eles ficavam ali na sinagoga, né? E quando passava as abençoadas, ele, ó, né, slow motion, né? Ele dava aquela olhada, né? E observava a mulher. E Jesus, olhando esse comportamento, ele falou: olha, é o seguinte, cara, eu vou fazer um adendo em relação à questão do adultério. Eu não vou considerar o adultério só o ato em si consumado, mas qualquer homem que olhar como uma mulher com intenção impura, ou seja, cobiçando, ele já cometeu adultério. E eu coloquei aqui esse caso por quê? Porque existem situações, eu coloquei esse texto, que a gente deve ver e que a gente deve olhar. E nessa situação aqui específica, Jesus está falando: olha, nessa situação, em vez de você olhar, você deve ver. Qual que é a diferença? Quantos homens tem aqui? Levanta a mão, os homens. Fica com medo, meu irmão. Não fica com medo não, tá? Né? Na empresa que eu trabalho, muitas vezes os meninos falam: ah, mas você é crente e tal, né? Passa as mulheres, você viu que a mulher que passou? Você é cego, irmão? Quem é que enxerga? Todo mundo enxerga aqui ou não? Você vê quando passa uma mulher bonita? Você vê ou não? Ah, bom, né? Não é tu mentindo lá da esposa ficar brava, não, tá? Você tá mentindo, bem mentir aqui não. Você vê a mulher como você vê um homem que passou. Mas a diferença é quando a pessoa olha, porque o olhar ele chama atenção, né? E aí você faz a leitura e olha para aquela pessoa, ou vice-versa, tá? Naquela época Deus falou só para os homens, mas para as mulheres serve também hoje em dia também, tá? E você olha aquele rapaz saradão, bonitão passando, e você fala: nossa, né? E você olha os detalhes da mulher, do homem, e aí aquilo chama a sua atenção. E é nessa parte de Jesus que fala mora o perigo. E quando se trata dessa questão de adultério, um conselho para os homens e para as mulheres, tá? Passou a ver, né? Tinha uma irmã aqui na igreja que ela usava uma frase muito legal na época dos jovens. Ela falava: cuidado com a segunda olhada, né? Ela usava muito essa frase: olha, viu, tá bom, a segunda encerra. Nesse caso, o olhar deve ser abolido. Por quê? Para quem deve ser o olhar do homem e da mulher? Para quem? Opa, isso. O seu cônjuge. A sua mulher, sim. A nossa mulher, nossa esposa foi feita assim, para que você olhe nos detalhes. Pode olhar à vontade, tá? É sério. Pode ir lá cantar em Salomão lá, ele fala para você fazer uma leitura minuciosa. Olha, lê na Bíblia para você ver, ele fala disso. Olhe com carinho, olhe todos os detalhes, né? Olha como ele é bonito, como é belo. Por quê? Meus queridos, muitos relacionamentos acabaram, sabe por quê? Porque os homens ou as mulheres pararam de olhar os seus esposos, suas esposas, e começaram só a ver. Você viu sua esposa hoje? Vi. Ela acordou, foi embora, foi trabalhar. Como que ela estava? Não sei, não vi ela. Ela passou batida. Não perca, meu querido, o prazer, o privilégio de olhar seu esposo, sua esposa. Ela está do seu lado? Olha para ele. Está do seu lado aí, não? Tá, né? Ó, dá uma olhada, né? Lembra daquela época do namoro, né? Lembra da conquista, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando nós amamos uma pessoa, você vai olhar para ela, ela vai ficar velha, vai envelhecer e você vai continuar achando beleza nela. Você acredita nisso ou não? Você acredita nisso ou não? Você olha para o seu esposo e para sua esposa e para você, ele não envelheceu. Mesmo que você olhe fotos do passado lá, para você que ama, cada dia ele ou ela está mais bonito. É verdade ou não? Pouca gente falou hein? Vai acompanhar em casa, hein? Pouca gente está falando hein? É verdade, meu querido. Você tem que olhar o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo, e cada dia para você, com o amor dele, tem que estar mais bonito, né? Ele pode ter ganhado uns quilinhos, né, também, mas não tem problema. Você fala: nossa, como que ele está bonito? Você olha nos detalhes, aquilo que chamou a sua atenção quando você conheceu ele, que sabe, aquela foto que você tirou e falou: nossa, que gatão, que gatona, né? Aquela foto que você não pode deixar esquecer, né? Nisso sim você tem que olhar. Então, às vezes, o ver e olhar, são bênçãos na nossa vida, mas eles têm situações diferentes que nós vamos usar. Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Vixe, só todo mundo? Eu também, eu levantei também. Você tem problemas ou não? Meu querido,
Em relação aos problemas que nós temos na vida, mudando um pouco a pauta do esposo e da esposa, muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente olha para o nosso problema a vida inteira. Eu falo de mim, tá? A gente tem um problema, a gente fica olhando aquele problema. Você vem para a igreja olhando e pensando naquele problema. Você vai para casa olhando e pensando naquele problema. Você não consegue nem dormir. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você coloca a cabeça no travesseiro, chega a hora de você trabalhar e você está lá, com os olhos abertos, arregalado desse tamanho. Deus colocou no meu coração que em relação aos nossos problemas, meu querido, você deve ver. Ver, você vai ver mesmo. Os nossos problemas não vão fugir da nossa mente, da nossa visão. Mas olhar, nós devemos olhar para a solução. Você já olhou para a solução do seu problema ou não? Já pensou na saída? Eu passei por algumas situações no passado, na vida, e você também deve ter passado. E hoje, quando eu vejo tudo aquilo que eu passei, e eu olho e falo, Senhor, como o Senhor é misericordioso com a nossa vida. Se naquela época que eu estava passando aquela situação, eu tivesse olhado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu não teria sofrido a metade do que eu sofri. Porque nós, seres humanos, temos uma característica. Quando nós estamos envolvidos num problema, a gente não consegue enxergar mais nada, só o problema. Estou mentindo, não é verdade ou não? Você está desempregado, você só vê o desemprego. Você assiste os telejornais e vê lá o índice de desemprego aumentando e você se frustra, você se entristece. Você vai procurar um emprego, vai fazer uma entrevista e você já vai com aquele sentimento negativo. Você olha lá, chega lá naquela empresa, uma vaga, você olha 50 pessoas para a entrevista. Você não olha para o seu potencial, para o seu currículo, para o Deus que você serve, para Jesus que está te olhando, e na hora só vem aquele sentimento. O que eu estou fazendo aqui? Mais uma entrevista que eu vou fazer, que não vão me dar o retorno, nem para falar, olha, você não passou. Eu vou ficar lá perto do telefone, em casa andando para lá e para cá, ansioso para o telefone tocar, e o telefone não toca. E aquilo vai te angustiando, e você vai só olhando para o problema. Meu querido, uma coisa que Deus quer tratar no meu coração e para você, quando a Bíblia diz que nós devemos verdadeiramente olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é claramente isso, meu querido. Você tem que falar, Jesus, tem todo esse problema na minha vida, financeiro, na minha saúde, eu estou vendo essa enfermidade avançar, eu estou vendo que essa doença está avançando, mas eu tenho um Deus que cura, como o pastor Samuel ministrou aqui. Eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Você crê nisso ou não? Eu tenho um Deus que é o maior administrador das empresas do mundo, que é o administrador do universo. E eu tenho certeza que Ele não olha lá do céu e só me vê. Ele olha para mim com amor. Você crê nisso ou não? Você quer que Deus te olhe com amor ou não? E aí, Senhor, eu tenho sim esse problema, mas eu não vou ficar vendo, eu não vou ficar focado nesse problema, me matando. Não, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar que há uma solução. Eu vou olhar lá na frente, mesmo sem enxergar, pelos olhos da fé. Eu estou vendo uma porta de emprego aberta para mim lá numa multinacional. Você crê nisso ou não? Você crê ou não, meu querido? Eu estou vendo, Pai, esse emprego que eu estou procurando, que eu achei que essa vaga não era para mim, eu estou achando isso como algo ruim, não. É porque o Senhor tem uma vaga bem melhor para mim. Você crê nisso ou não? É isso que Deus quer que você enxergue. Que você olhe lá para frente, pensando, Senhor, essa enfermidade ou essa situação não é para a morte, não é para me falir. Quantas vezes eu ou você numa situação falou, Senhor, eu cheguei a falar isso, lembra me? Falei, meu Senhor, isso aqui é a minha falência. Eu cheguei a falar isso para mim, para Deus. Falei, Senhor, é minha falência. Você já falou isso para Deus ou não? Falei, Senhor, do jeito que a coisa está, o que está acontecendo? O braço quebrado e tudo isso. Meu Deus, eu estou ficando doido. Falei, Senhor, eu vou endoidar aqui dentro de casa. Você já ficou assim à beira da loucura ou não? Ô pastor, você pastor já ficou? É, meu amigo. É, filho. O tique e o teco não bate. A vontade de orar, como o pastor Samuel disse que nós temos que orar se necessário, mas a vontade de orar não vem. Você ajoelha e não nada, você fica de pé e nada. E aí às vezes Deus vem com socorro e fala, olha para mim, meu querido. Olha para mim que eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu não vou te abandonar, eu nunca te deixei. Deus já te deixou alguma vez, meu querido? Por pior que sejam as circunstâncias que nós tenhamos passado, Ele nunca nos deixou. Tem aquele louvor, né? Não, nunca nos deixou, nem na tempestade, nem na paz. É verdade, Ele nunca nos deixa. Ainda que para nós seja tardio o socorro de Deus, Ele sempre está ao nosso lado em nome de Jesus, amém? Amém. Outra coisa que eu coloquei aqui, meu querido, abre só, não precisa abrir não, Marcos 10, 21, não abre não. Tem um versículo que diz assim, Marcos 10, 21, Jesus olhando para ele o amou. Essa história aqui, meu querido, está falando do jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico ou não? Um jovem rico, ele chegou ali diante de Jesus e falou, Jesus, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero fazer a tua obra, né? E o que eu tenho que fazer para ter um tesouro no céu, para ir para o céu? E Jesus falou, olha, vai,
vende tudo que você tem, reparte para os pobres, você terá um tesouro no céu. E a Bíblia fala que o cara tinha muita grana. Ele olhou e falou, aí não dá, Jesus. Tudo que eu tenho, minha herança, meus bens, tudo. E ele se negou a fazer isso e foi embora. Interessante é que na parte A do versículo, Jesus fala que Jesus, olhando para ele, ele o amou. Você ama as pessoas que estão ao seu redor ou não? Esse amém, né? Eu vou te ensinar uma coisa aqui nesse versículo. Quando as pessoas viam, presta atenção, viam e não olhavam esse jovem rico, sabe o que elas viam? Um cara snob, metido, a besta, tá? Um cara prepotente, orgulhoso, um cara difícil de amar. Tem pessoas que são difíceis de amar, não? Você conhece alguém que é difícil de amar, não? Eu conheço um monte. Misericórdia. Ele fala, não dá, né? As pessoas viam esse jovem rico assim, dessa forma. O que esse cara tem para oferecer? Mas o engraçado é que quando Jesus olhou para ele, olhou, prestou atenção, não viu só um cara snob, um cara metidinho a besta, orgulhoso, não. Jesus viu algumas características, alguma coisa jovem que fez Jesus amá-lo. Sabe a nossa diferença, meu querido? É que a gente vê muitas pessoas. A gente não se dá o trabalho, eu vou usar essa palavra, de conhecer as pessoas. Já aconteceu com você de você não ir muito com a cara de uma pessoa e depois com o tempo, tendo a oportunidade de conhecê-la melhor, você até falar para ela, meu, eu te achava um malo, hein? Já aconteceu com você no serviço, na família, na igreja? Já foi, meu, eu não ia com a sua cara nem a pau. Mano, mas como que você é legal? Como você é uma pessoa gente boa? Mas você é uma pessoa, achava você uma pessoa snob, prepotente. Mas sabe por que nós tínhamos essa percepção? Era porque a gente não se deu o trabalho de conhecer. A gente viu, teve a nossa impressão, olhou a pessoa, fez ali e falou, meu, esse não me desce. Esse não dá. E Jesus nos ensina aqui nesse texto o quê? Que nós temos que fazer o quê? Começar a olhar as pessoas. Jesus não viu só, simplesmente, tudo aquilo que o povo via. Mas ele começou a amar as pessoas. Eu falei, Jesus, me dá esse olhar de amor que o Senhor tem. Porque a minha visão, às vezes, é uma visão muito supérflua, de olhar as pessoas. Eu não me dou a oportunidade de conhecer, porque eu tenho meu grupinho fechado de pessoas. Olhei para essa pessoa, ela não tem características parecidas com a minha, ela não anda de skate, ela não curte rap, ela não corre, ela não joga basquete, ela não assiste os playoffs da NBA, está fora do meu hall de amigos. A gente faz assim. É mais fácil a gente ter e amar as pessoas que têm características parecidas com a nossa, é verdade ou não? Se você é uma pessoa simpática, você tem mais afinidade com pessoas simpáticas. Se você é uma pessoa mais retraída e mais quieta, e vem um cara escandaloso, oh, tudo bem, você olha do outro lado da rua, você nem quer cumprimentar. Já aconteceu com você, não? Eu sou assim, eu sou meio retraído. Se o cara no meio da rua começar, oh, tudo bem, eu já, tá me estranhando. Enfim, já é estranho. Sabe por quê? Porque é uma pessoa com características diferentes da minha. E é bem mais fácil, mais simples para nós amarmos as pessoas que são parecidas com a gente. E aí você encontra um cara que tem as mesmas ideias e tal, você, opa, esse, tamo bem e tal. O que Jesus quer ensinar para mim, meu querido? Começa a não só ver essas pessoas dessa forma, começa a olhar elas com amor. Vou usar o exemplo aqui dos chamados para fora, rapidinho, sem fazer propaganda do ministério. Quantas vezes eu passei na rua, mas e vi vários mendigos, antes da gente fazer esse trabalho, com ele, com a Michelle e o povo aí, né? Eu vi um monte. No Belém, no metrô, eu passava, gente, sem desprezo, tá? Onde ele tá a caixa aqui, eu passava assim, ó. Eu via ele. E, normal, não mudava nada meu dia, não dava nem vontade de comprar um lanche pra ele. O que esse cara fez? Pô, o cara deve estar aí porque não quer trabalhar. Tô falando a verdade, tá? Sem hipocrisia, tá? Se ele tá aí, alguma coisa ele aprontou. Né? E depois que você começa a dar oportunidade para olhar uma situação, aí as coisas mudam. Você passa e fala, puxa, esse cara aqui é um cara que já foi um advogado, um médico, já foi um psicólogo, como a gente encontra, né? Uma pessoa que tem casas de aluguel e está morando na rua. Dá para entender? Você acredita nisso ou não? Sabia disso? Pessoas que têm casas de aluguel e estão morando na rua. A coisa mais doida que eu já vi no mundo. Você ter 2 casas de aluguel e morar na rua. Sabe por quê? Porque dentro de casa o ambiente é tão opressor. É tanta opressão que o cara prefere estar na rua do que estar dentro da casa dele. Acontece isso com você? Pode ter acontecido com a gente ou não? Às vezes nosso lar pode estar assim ou não? E aí, não porque eu sou mais santo ou não, a gente começa a aprender um pouquinho com Jesus, a passar e olhar para essas pessoas. E não é porque eu sou melhor que você não, muitos irmãos sabem disso, a gente não é não. E você olha e fala, puxa,
será que um lanche? Puxa, eu acho que na próxima missão, né? Acho que eu vou passar aqui. Vamos passar a fazer esse caminho para ver se a gente dá um marmitex para esse cara, né? A gente esteve na rua um dia, tava eu e o Ney conversando com um rapaz, o Ney se lembra disso. Sabe o que o cara pediu pra gente? Eu pensei que ele ia pedir dinheiro, né, mano? Ele pediu um chip de celular. O Sérgio também, acho que o Sérgio estava comigo, desculpa, não foi ele, foi o Sérgio. O cara chegou e o Sérgio ficamos retraídos, né, Sérgio? Ali em São Mateus, na Mateus B. O que esse cara tem? Eu já olhei e falei, ih, filho, não tem dinheiro não. Posso pedir uma coisa pra você? Eu já... Vamos lá, né? Eu quero um chip de celular porque eu estou entregando currículos e toda vez que as empresas tentam me contactar, elas não conseguem falar comigo, eu não consigo arrumar emprego. Putz, aquilo ali... Fala aí, Sérgio, foi uma tapa de luva de pelica. Eu acho que um chip de celular deve custar 10 a 15 reais, se não me engano. E aí você começa a olhar para a situação das pessoas e é diferente. Isso também não serve só para um morador de rua, não. Serve para dentro da nossa igreja mesmo. Você olha aqui, você vê todo mundo bonitinho aqui, né? Tudo arrumado, tudo cheirosinho, você acha que está todo mundo bem. Se você começar a olhar cada um, entrar na história de cada um, você vai ver que tem muitas pessoas precisando de um olhar de amor da sua parte aqui. Você acredita nisso ou não? Não, pastor, mas na igreja não tem, né? Tudo crente aqui, pastor. Tudo convertido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, somos sim. Mas pessoas que temos problema. E todos nós, meus queridos, precisamos de um olhar de amor. Você precisa de um olhar de amor ou não? Todos nós precisamos de um olhar de amor. A última parte que eu quero falar com vocês, abra em Mateus 6. Nem precisa abrir, se você estiver aberto, só dá uma folheada na sua Bíblia. Mateus 6, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Eu quero falar em relação ao tipo de olhar que nós temos. Eu conheci muitas pessoas, e conheço, você deve conhecer também, que estão na igreja, convertidas, salvas, e de repente as pessoas começam a ter tristeza, opressão, se trancam em casa, não saem mais, não querem mais ir para a igreja, vai o pastor lá, vai outra pessoa, mas o que está acontecendo? Na verdade essa pessoa foi salva sim, mas está vivendo em trevas. O que é ter um olho bom? Você é uma pessoa pessimista ou otimista? Ninguém respondeu, né? Como que você olha as coisas? Sabe como o pessimista olha uma coisa? Ele olha e fala, olha, a igreja fala que vai fazer um projeto, vamos dar um exemplo da igreja missional, tá? Vamos dar esse exemplo, olha, a igreja está com um projeto lá da igreja missional e tal. O que você acha, irmão? Você olha o projeto e fala, cara, você fala uma coisa pra você, viu, irmão? Em 2013 a gente fez uma coisa parecida aqui, era outro nome. Vai dar em nada isso aí. Não dá em nada não, é igreja missional, nem entendi nada, nem estou interessado. Não sei o que é. Quando você tem um olhar bom, que traz luz para a sua vida, você olha e fala, olha, cara, essa igreja missional pode mudar a história da vinda do céu. Pode mudar a história da vinda do céu. E eu quero participar dessa igreja assim. Não estou entendendo direito, viu? Mas eu vou me aproximar dos pastores, vou procurar lá os idealizadores. Eu quero entender, porque eu quero mudar a história da minha vida. Eu sou convertido já, no meu caso, 28 anos. Eu quero fazer algo grande. Você quer fazer algo grande na obra de Deus ou não? Você quer ou não? Meu irmão, você vai fazer quando? Quando estiver velhinho? Não desprezando? Não menosprezando a velhice, não. Mas agora que você está cheio de fôlego de vida, de gás, de saúde, que Deus quer te usar. Sabia disso ou não? E eu olho assim e falo, Senhor, eu quero participar de algo grande na casa do Senhor. Você quer participar de algo grande na obra de Deus ou não? Eu quero chegar lá no céu e receber minha coroa, meu querido. Você quer ou não? Eu quero apresentar obras lá de ouro, não obras de feno e palha que o fogo vem, consome e vai tudo embora. Eu quero chegar lá e falar, opa, né? Poder apresentar para o Senhor, olha, está aqui, eu fiz a minha obra. Eu fiz a obra do Senhor, desculpa. Eu fiz a tua obra. Eu me dediquei, eu renunciei. Eu tinha falhas, eu era pecador, mas eu entreguei ao Senhor o meu melhor. A diferença é essa, é como você olha as coisas. Deus também trata nós, em relação ao olhar, quem tem um olhar de julgamento. Quem já julgou alguém aqui? Ninguém, não precisa levantar a mão. Levanta a mão, né? Um olho mau, ele julga as pessoas. Eita, como essa parte é mau em nós. Aquele olhar de julgamento, quando você olha a pessoa numa circunstância, numa situação, você olha, como o juiz vai e faz o veredito. Olha, ela está assim por isso. Ah, também? Sabe por que ela está passando por essa situação? Vive gastando, vive esnobando, andando de carro zero,
roupa bonitinha, agora está pedindo cesta básica na igreja? Aqui, ó, banana. Não, se vira, eu não posso dar essa pessoa não. Porque muitas vezes você não conhece a história dela. Você julgou, nós julgamos, sem conhecer da missa o texto, como se ditado. Você não sabe nada do que está passando na vida dela. Você não sabe as dificuldades que ela tem para estar pagando aquele carro, e como ela tinha um nível de vida alto e de repente as coisas aconteceram assim. Quantas vezes a gente julga as pessoas? E Deus fala para mim, olha, um olho bom não julga. Um olho bom ele ama. Entendeu? Toda vez que nós formos julgar uma pessoa, a primeira coisa que nós como cristãos temos que fazer é nos colocar no lugar dela. Falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com ela. Eu vou ajudar sem saber o que está acontecendo. Vai lá, irmão, ajuda. Se você puder, dá algo para ela. Não interessa para mim ou para você se ela fez algo errado. Se ela está naquela situação porque ela aprontou alguma coisa, não interessa. Deus quer que você olhe as pessoas com olhar de amor, amém? Você pode olhar as pessoas com olhar de amor ou não? Amém. Meu querido, outra coisa que um olho mau faz é olhar aquilo que não deve. Eita lasqueira, agora lascou. Essa parte aqui, que oração vou parar. Olhar aquilo que não deve. Você já olhou alguma coisa que você não deve? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus, né? Muitas coisas não são feitas para nós olharmos, né? Nós temos aquele exemplo disso que a gente falou em relação ao olhar, né? Provérbios fala muito disso, do perigo do olhar da mulher estranha, do perigo do adultério, né? Isso acontece. Muitas vezes você está assistindo uma coisa na TV lá e você tem que mudar o controle. Estou mentindo ou não? Só que tem gente que gosta de se dar forte. Não, é um filme normal, faz parte, né? É a cena, daqui a pouco passa, né? E a pessoa vai assistindo aquela cena, né? A Bíblia fala para nós que o pecado na vida do homem, de uma mulher e do cristão, ele é que nem um bebê. Sabia disso ou não? Ele é gerado, né? Fala do carinho, né? Ele nasce, né? Começa ali, né? Tem a concupiscência do pecado, da carne, depois vem, gera e dá luz ao pecado. Ele acontece dessa forma. E a Bíblia sempre fala, fugir da aparência do mal. Foge, foge, foge. E nós como cristãos, não, deixa comigo. Eu sou um cara cristão, estava na igreja hoje. O que tem? Eu estou aqui na internet, esse site aqui, mas qual que é o problema, né? Um clique, todo mundo vê, não tem problema nenhum. Muitas coisas não são listas para nós. O apóstolo Paulo fala disso, né? Muitas coisas não são para nós. E você como cristão fala, eu vou assistir. Pastor, qual é o problema de eu sair daqui e assistir o Pânico da Band? Qual que é o problema? Tem algum problema assistir Pânico ou não? Não teria problema se não existisse Isso, as paniquetes, né? Agora eu estou falando a minha língua, estou mudando de santo, né, meu amigo? Não, pastor, mas nada de ver. Eu estou lá assistindo por causa dos caras lá, das piadas, né? O irmão lá, irmão. Estou falando para mim, não fica bravo se você assiste, não fica bravo, não. Mas, irmão, não dá, né? Não dá, como cristão fica difícil, né? Você ir lá e ver essas coisas. Por quê? Tem coisas que não são listas para nós não devemos fazer, né? E muitas vezes nós nos colocamos à prova e olhamos coisas que nós não devemos. E sabe o que acontece com essas questões que eu citei? Devagarzinho essas coisas vão entrando na nossa vida, vão trazendo trevas, e a Bíblia fala, olha, daqui a pouco, né? Se o seu olho for mau, todo o seu corpo vai ser mau. E vão vir trevas tão grandes que vai chegar uma hora que você vai tentar assumir o controle da sua vida. E você vai ver que você está em tanta treva e você não vai entender o porquê. Sabe por quê? Porque você não filtrou aquilo que você vê e olha. Meu querido, o que Deus quer nessa noite para mim e para você é trazer um colírio santo sobre o nosso olhar. Você quer nisso ou não? Do céu, Ele curar nosso olhar, que a gente comece a enxergar, olhar as coisas de forma diferente. Olhar as pessoas com amor, olhar a obra e o reino de Deus de uma forma diferente, né? É importante a gente trabalhar? Muito importante. É importante você estudar e fazer faculdade? Mais ainda. Mas também é importante você olhar a obra de Deus com carinho. É só você fazer um comparativo, eu posso fazer isso, de como você enxerga lá as tarefas da sua empresa e como você enxerga aquilo que você faz na igreja. Já parou para pensar nisso? Como você se dedica lá na empresa e como você se dedica aqui na igreja? Já fez um comparativo ou não? Quem já trabalhou mais de 12 horas por dia aqui? Levanta a mão. Quem já trabalhou 24 horas por dia? Levanta a mão. Tem uns doidos aqui, né? Reclamou de alguma coisa ou não? Nada. Reclamou ou não? No outro dia você foi trabalhar? Não fui, filho. Sem sono, morto que nem sono. Quando chega na igreja falando em relação a alguma coisa, olha, irmão, vai ter uma oração na igreja às 7h30 de manhã, ou vai ter um momento de oração à noite, né, das 22 à meia-noite. Eu ia, mas eu acordo cedo amanhã. Não dá.
Ah, pastor, isso não é hora de marcar oração, não. Você é doido? Meia-noite, amanhã tem que acordar às 7 horas. Não dá para mim. Mas dá para nós irmos para a faculdade. Né? Dá para nós irmos trabalhar. Quando eu falo isso, não é para que você deixe, não. É porque nós possamos olhar a obra de Deus com amor. Sabe disso? Sabe por quê? Porque quando nós olhamos a obra de Deus com amor, tratamos ela com seriedade e como uma das prioridades da nossa vida, verdadeiramente, como diz lá em Mateus, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Você sabia disso ou não? Isso é experiência minha individual. Quanto mais você começa a trabalhar na obra de Deus, Deus começa a abençoar a sua vida. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão para testemunhar comigo. Você começa a se empenhar na obra de Deus, porque chega um momento da nossa vida que são tantos problemas que nós temos, que você fala, olha Deus, sabe o que eu vou fazer? Vou priorizar minha vida, vou cuidar de mim. Você já falou isso ou não? Eu já falei, não, você é louco, estou trabalhando lá. E aí você começa a se empenhar na obra de Deus. Fala, Senhor, eu não tenho recursos, estou cheio de problema, mas eu vou olhar a tua obra e as pessoas com amor. Você começa a fazer a obra de Deus, se dedicar a cantar, cuidar das crianças, cuidar do som, sei lá, fazer a mesa da ceia, colocar papel toalha no banheiro, seja qual a obra que você faça na igreja. E Deus começa a olhar para você e falar, olha meu querido, fica tranquilo, que eu vou acrescentar as demais coisas na sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você está olhando a obra de Deus com amor e olhando ela também como uma das prioridades da sua vida, amém? Olha a obra de Deus com carinho, olha a igreja com carinho, olha a sua família com carinho. Não só veja as pessoas. Muitas vezes você está olhando lá, vendo seus filhos todo dia, mas não parou para olhar para ele com carinho. Dá aquela olhada gostosa. Sabe quando a gente vai dormindo? Quem olha os filhos dormindo aqui? Eu só tenho essa loucura, é coisa boa, né? Você olha lá aquelas coisinhas, né? Dormindo, você fala, eita Deus, como que eu sou abençoado, né? Porque eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho uma esposa, né? De repente você não olha o filho, mas olha a sua esposa dormindo, você fala, olha, que pitelzinho, né? Que coisinha linda, né? Dormindo fica mais bonita ainda, né? Se não roncar, melhor ainda, né? Dormir, né? Acontece isso, a gente tem que fazer essas coisas, né? Olha minha mãe ali, que bonita, olha que linda, ó. Você olhar sua mãe ali, né? Falar, olha que mãe linda, olha, é bonita não, olha, né? Você olhar sua mãe, né? Falar, graças a Deus que eu ainda tenho mãe, porque eu ainda tenho meu pai lá, Heloísio, Ranzinza, velho bravo, né mãe? Que dó, mas é meu pai, viu? É o que eu tenho. Muitas pessoas queriam ter um pai honesto, digno que nem ele, né? E você olhar as qualidades dele, falou, pô, um cara honesto, trabalhou a vida inteira, lutou, batalhou, né? Tá lá, agora nós temos uma homenagem lá em Santa Rita, meu avô, o nome do meu avô virou nome de rua lá em Santa Rita, olha que coisa bonita. O nome do meu avô virou nome de rua lá em Santa Rita, ela recebeu as homenagens lá em maio, né? Você olhar sua família com amor, né? Sabe por quê? Porque você não sabe quanto tempo você tem seu pai, sua mãe, quanto tempo você tem do lado dos seus filhos, quanto tempo você tem do lado da sua esposa. Que é isso, pastor? Tô novinho hoje, tô voando, né? Tô com 30 anos aí, fiz os exames, tá tudo em dia. Conheci muitas pessoas, até parentes queridos meus, que estavam voando, com a saúde em dia, né mãe? Bum! Foi! 3 dias foi embora. Como? Por quê? Cadê? O que aconteceu? A nossa vida é como um vapor. Quando a Bíblia fala isso, a gente acha que é brincadeira, é sério, né? Eu não sei, quem garante que vai fazer 70 anos, levanta a mão. Quem garante, me fala. Você não sabe se você vai ver os seus netos, tudo. O que a gente tem para olhar e para valorizar é o momento agora. É isso que nós temos. O que Deus quer ensinar para nós, meu querido, é olharmos as pessoas, valorizar, olhar as coisas com amor. Falar, Senhor, o que eu tenho de melhor para mim hoje é a minha família. Meu irmão, minha mãe, meu pai. Mas é que você não conhece minha família. Meu amigo, mas é a sua família. É aquilo que Deus te deu. E se você olhar para eles com amor, né, começar a olhar quantas qualidades ele tem, e você começar a conversar com outras famílias, eu te garanto que você vai louvar a Deus pela família que você tem. Sabia disso ou não? Quando você começa a ver a situação que algumas famílias se encontram, de nem se conversar direito, você vai falar, Deus, eu louvo o Senhor pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai. Chega em casa e dá uma olhada na sua casa. Olha a sua casa, olha a sua casa, olha. Senhor, que bom que eu tenho uma casa para dormir, olha. Eu tenho uma casa, eu tenho TV. Amanhã eu vou acordar, vou poder trabalhar. Eu tenho um carro, pai, eu vou poder entrar no meu carro e ir embora. Mas o pastor não é aquele carrão, não é o Fusion, mas é meu carro. Ele vai me levar até a minha residência, quentinho, né? Talvez você hoje à noite vai ter o privilégio de comer uma pizza, né? Quem vai comer pode convidar, tá? Amém? Se for longe, tá abençoado, né? Frango com catupiry e borda de cheddar, tá? É isso mesmo. Borda, bastante cheddar na borda, nós estamos em casa, né? Um suquinho de açaí, tá tudo em casa, né? A gente tem que começar a olhar as coisas de forma diferente, né? O cristão, meu querido, ele tem que ter um olhar diferente, porque o mundo ele jaz o maligno, as coisas desse mundo não vão piorar,
o nosso olhar tem que mudar. Tá todo mundo lá, ai, a reforma da Previdência, reclamando não sei do que, e você olha e fala, não, talvez Jesus volte antes. Sabia disso? Você está se matando aí, xingando Temer, Lula, toda a geração de político do país. Jesus volta, você nem se aposenta. Tem que orar assim, meu querido. Você ora para Jesus voltar antes. Senão você vai trabalhar até os 75 anos. Você que escolhe, né? Olha para Jesus voltar antes. Ô pastor, você é doido? Não. A gente tem que olhar como cristão para as coisas de uma forma diferente. Se você olhar como o mundo olha, o desespero do mundo vai atingir a gente. Ai, está em crise, o país está em crise. Ai, não tem emprego, não. Nós como cristãos temos que olhar, Senhor, há um Deus no céu que vai nos abençoar. Senhor, não há emprego, há crise, eu não quero menosprezar os outros candidatos, mas Senhor, o Senhor conhece como eu estou, e eu vou procurar emprego, porque ainda existem boas empresas, e ainda existem bons salários e bons benefícios, eu vou atrás disso. Aleluia. É assim que você tem que olhar, meu querido. Porque se você olhar de outra forma, as trevas vão começar a tomar conta da sua vida. Vai vir tristeza, vai vir opressão. E quantos pais de família que eu tenho conversado, testemunhado, e já não tem nem mais força para sair de casa para procurar emprego. Pessoas que nos acionam, que me ligam, né? E você fala, puxa, não tem uma vaga aqui pro cara, mesmo ele sendo meu camarada, mesmo sabendo de todas as qualificações dele. E o cara falou para mim esse dia, André, não sei mais o que fazer. E aquilo, como nós, como pai de família, aquilo, sabe, ó, é uma faca no nosso coração, porque você sabe que é um cara digno, trabalhador, que está desempregado por falta de oportunidade mesmo. Se eu não olhar de uma forma diferente, se ele não tiver esse olhar, daqui a pouco vem uma depressão, um suicídio, uma loucura aí, e aí pronto. Mas nós como cristãos, nós temos que ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. O nosso corpo é essa luz que traz essa luz pra gente. Nós temos que olhar de forma diferente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você, meu querido, através dessa palavra breve, objetiva, que já é meu estilo, que você pudesse repensar. Primeiro, a forma que você olha, enxerga as coisas. Se você só tem visto, você vê as pessoas, vê seu esposo, vê seus filhos passar, mas você tem dado uma atenção devida às pessoas que estão ao seu redor. Olhado seu esposo, seu filho, a pessoa que mora com você, tia, talvez você não tenha parentes tão próximos, e olhar aquela pessoa e falar, olha, essa pessoa é a pessoa que o Senhor me deu. Ela tem alguns defeitos, ela é meio brava e tal, mas ela tem várias qualidades que me fazem amá-la. E a situação no país está meio difícil na minha vida, as coisas não estão como eu quero financeiramente, mas eu quero olhar o lado positivo. Se o Senhor está fazendo eu passar por essa situação financeira, de saúde, conjugal, seja qual for, afetiva, o Senhor tem um propósito lá na frente. E eu te garanto, meu querido, com meus 4.1 que eu vou completar em setembro, que Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz para a nossa vida, que estamos vivendo no altar de Deus. Você quer isso ou não? Sempre há um propósito. E lá na frente você vai entender, vai conseguir rir com seus familiares, e toda vez que você lembrar daquilo, olhar para aquela situação, você vai olhar a situação de hoje e vai valorizar. Vai falar assim, eu sou grato ao Senhor. Porque o que eu tenho, talvez para as pessoas não seja tudo, mas o que eu tenho é muito bom. Satisfaz as necessidades da minha família, eu tenho um emprego. Pastor, mas você não queria ganhar? Mas queria, mas se Deus manter o que eu tenho, tá bom, né? Você tem saúde, meu querido? Você tem saúde? Você já é uma pessoa abençoada. É uma pessoa abençoada, porque existem pessoas que estão no leito de enfermidade. Você tem emprego, é uma pessoa abençoada. Você tem um filho, tem uma esposa, você já é uma pessoa abençoada. Porque tem gente que tem muito dinheiro e está na cama do hospital agora, vendo todo mundo brigar por testamento para pegar a herança dele. Tem muita gente que tem dinheiro, né, e está hoje sozinho, numa mansão de 20 e 30 quartos lá solitário. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que se aproximaram dele era por interesse. Ele cansou e falou, prefiro ficar sozinho. E você tem amigos e irmãos ao seu lado, amém? Você tem família. E nós vamos orar nessa noite para que Deus possa curar a nossa visão em nome de Jesus, amém? Que o nosso olhar para as coisas, para as pessoas e para as situações seja olhar santo da parte do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, eu quero orar aqui pela tua igreja, Pai, nessa noite, pedindo, Pai, que os nossos olhos sejam um olhar bom, um olhar de amor, um olhar otimista, um olhar que vê o detalhe, que vê aquilo que as pessoas têm de melhor, Pai. Muitas vezes o nosso olhar é um olhar pessimista, um olhar de julgamento, um olhar que só vê o lado negativo das coisas, Pai. E o Senhor diz para nós que os olhos são a luz do nosso corpo, que se os nossos olhos forem mal
todo o nosso corpo será mal e invadido por trevas, e serão trevas cruéis que nos levarão talvez a uma depressão, a uma tristeza profunda, Pai. Senhor, que nós possamos olhar as pessoas com um olhar de amor, olhar para a situação e circunstância financeira do país sempre com uma perspectiva de melhora, crendo que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pode sim, em meio ao caos financeiro, político, moral que nós vivemos, fazer nós sermos abençoados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que pode trazer pecado para a nossa vida, que pode trazer morte espiritual para a nossa vida, tudo aquilo que não devemos olhar, tira em nome de Jesus, que possamos ser humildes o suficiente para fugir de toda e qualquer aparência do mal, que possamos olhar nossa família, nossa esposa, a nossa igreja com olhar de amor, valorizando a igreja que congregamos, valorizando os pastores e líderes que temos, valorizando, Pai, a nossa família, o nosso lar, o nosso emprego. Tira, Senhor, toda a cobiça, Pai, toda a avareza e coloca em nós, Pai, um olhar santo, Pai. O mesmo olhar que o Senhor lançou para aquele jovem rico, que era menosprezado pelas pessoas por ter muito dinheiro, considerado esnobe, mas o Senhor olhou para aquele jovem em meio a tudo isso e enxergou características que levou o Senhor a amá-lo. E acima de tudo, o Senhor olhou para nós no dia do céu, Pai. Nós estávamos nessa terra pecaminosos, perdidos, ovelhas desgarradas, e nós vamos sair nessa noite. E o Senhor lá do céu olhou para nós com um olhar de amor. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, Pai. Porque se não fosse um minuto só do teu olhar, como nós temos um louvor que diz, nós nem aqui estaríamos, Pai. Estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. E por isso, pelo teu olhar de amor, estamos aqui desfrutando de salvação. Vamos ceiar, vamos louvar e glorificar o teu nome. Somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Coloca, Pai, tuas mãos santas sobre o nosso olhar, sobre a nossa visão, e que nós, como cristãos, possamos ter olhos bons para abençoar pessoas, para amar pessoas diferentes, com defeitos sim, mas o nosso olhar de amor vai desconsiderar tudo isso e vai se comparar ao teu olhar. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Você pode...